Aboru, aboiê, boa noite, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Tô passando por aqui para fazer uma leitura hoje para vocês. Vou gravar um vídeo num formato um pouquinho diferente. Vou fazer uma leitura de um Odu que eu adoro muito, que é o Odu Iretel B. Essa aqui é um Itan narrado pelo Babalawo Fabuni Souni. Ele fala mais ou menos assim, vou ler porque eu não sei todo ele de cabeça. Quando dói, sabe-se que está doendo. Se não doer, é porque não está doendo. Foi feito um jogo divinatório para Orumilá, no dia em que ele ia fazer uma adivinhação para o Olofim. Olofim é o rei de algum lugar. Orumilá é o adivinho de Olofim. Adivinhou para ele quando ele lamentava sua falta de sorte na vida. Na cidade de Ofim, tudo era muito difícil. As mulheres não engravidavam, não havia paz, nem harmonia, devido às dificuldades e necessidades. Todos os habitantes dessa cidade não conseguiam procriar. Não chovia, nem serenava. Nas hortas não havia comida. Oromilá, então, com seu Ifá, adivinhou para eles e recomendou Ebó para solucionar os problemas enfrentados pelos habitantes de Ofim. Quem desejava procriar, procriou, os doentes ficaram saudáveis, etc. Orumilá, que adivinhou e fez o ebó para eles, era muito pobre. Não tinha filhos, não tinha casa, não tinha esposa. Exu, o famoso, era seu amigo íntimo e lhe perguntou. Aqui, se a gente fosse traduzir, pessoal, Exu, o famoso, a gente poderia dizer Exu Odara, né? Exu Odara é esse, é o famoso, aquele que é conhecido por todos, né? Perguntou a Orumilá. O Olofim, para quem você adivinhou e fez ebó, e que graças ao seu trabalho viu sua cidade ficar harmoniosa, o que ele fez de bom para você? Orumilá lhe respondeu que nada recebera em reconhecimento pelo realizado. Exu aconselhou a ir chorar no palácio de Olofim. E Orumilá respondeu, como posso chorar no palácio de Olofim? Eu que adivinhei e fiz o ebó que tornou sua cidade harmoniosa. Exu disse a Orumilá que para tornar-se uma pessoa próspera, era exatamente isso que ele deveria fazer. Obedecendo essa orientação, Orumilá dirigiu-se ao palácio de Olofim. Lá chegando, começou a chorar conforme o orientado, e dizia, falta a mim, e isso me entristece. Falta-me dinheiro, e isso me entristece muito. Erim Madjo. Eu já vou falar sobre esse termo. Exu chamou o Olofim para que fosse ver seu adivinho, e disse, um dos olhos de Orumilá está lacrimejando sangue. E se esse sangue cair no chão de uma cidade, ela desaparecerá. O outro olho de Orumilá está lacrimejando água, e se essa água cair no chão de uma cidade, seu rei morrerá. O Olofim, muito preocupado, pergunta a Exu, o que posso fazer para evitar que o sangue e a água dos olhos de Orumilá caiam no chão? E Exu orientou o Olofim para que providenciasse 8 milhões de búzios e entregasse a Orumilá. Os búzios foram levados a Orumilá durante muitos dias, foram deixados no tempo porque ele não tinha casa. Exu então chamou Orumilá novamente e lhe disse, essa grande quantia de búzios que lhe foi entregue poderá ser roubada, e você continuará pobre. Isso porque você não tem casa para guardá-los. Exu o orientou a voltar novamente ao palácio de Olofim e chorar de novo. Orumilá foi e seguiu sua orientação. Chegando lá, começou a chorar dizendo, falta a mim, isso me entristece. Falta-me uma casa, isso me entristece muito. Erimadjô. Olofim ordenou que seus conselheiros construíssem uma casa para Orumilá. Nessa casa haviam 16 quartos e depois de 3 dias Orumilá já estava morando ali. Exu foi falar novamente com ele. Inconformado com o fato de Orumilá morar sozinho, disse a ele, por que você mora sozinho numa casa desse tamanho? Você é solteiro, não tem esposa, tá feliz por quê? Volte a falar novamente com o Olofim que muito você ajudou e que ainda te deve favores para que ele arrume a esposa para você. Então Orumilá vai ao palácio, se entristece, o Olofim, preocupado, começou a tocar o agogô por toda a cidade, dizendo, dei a Orumilá dinheiro e uma casa. Agora ele chora porque quer uma esposa. Então dou a ele 8 jovens
8 jovens moças solteiras para que ele levasse para casa. Deu a ele 8 mulheres viúvas, cujos maridos haviam morrido na guerra. Assim, Orumilá ganhou 16 esposas e colocou cada uma num quarto da casa. Durante muito tempo, Orumilá se relacionou com elas, mas nenhuma engravidou. Aí vocês já sabem, né? Exu novamente orientou a falar com Olofim, que orientou que ele chorasse no palácio. Orumilá disse que tinha vergonha, pois, tendo chorado, receberam muito dinheiro, uma casa grande e 16 esposas. Está certo que fora ele quem ajudara o povo daquela cidade a conquistar a harmonia, mas sentia-se envergonhado de pedir tanto. Exu lhe respondeu: depois de chorar no palácio de Olofim, ele lhe ensinará o que fazer para que suas mulheres engravidem. Orumilá foi até o palácio de Olofim, dizendo o seguinte: falta-me a mim, isso me entristece. Faltam-me filhos, isso me entristece muito, Erimadjo. Olofim levantou-se e começou a tocar o agugu por toda a cidade, pedindo ajuda aos cidadãos que lá habitavam. Olofim aconselhou-o a venerar Ifá. Orumilá foi embora para casa e Exu foi se encontrar com ele. Aconselhou-o a acatar o conselho de Olofim. Para que suas mulheres pudessem engravidar, era preciso venerar Ifá. Orumilá obedeceu às instruções de Olofim, ofereceu uma cabra ao seu Ifá. Depois cozinhou-a com determinadas folhas, conforme fora orientado, e deu às suas mulheres para que comessem. Aqui nós já temos um ebó, né, gente? Uma magia aqui, tá? Todas engravidaram e procriaram. Assim, Orumilá tornou-se pai de muitos filhos, teve tudo o que desejava. Com muita alegria dançava e louvava Exu. Então, algumas considerações sobre essa história, né, gente? Que eu acho que tem nas entrelinhas aqui muitas coisas importantes para a gente avaliar. Primeiro que essa narrativa, ela traz uma situação existencial, de certa forma, né? Que é caracterizada aí pelo abuso da exigência, né? De expressões de gratidão. Né? Então, fala de uma dinâmica aqui onde alguém é incapaz de usar o seu próprio conhecimento em seu benefício, né? Mas favorece outros, porém não supre a si mesmo. E aí ela é levada a buscar o suprimento para suas próprias necessidades, né? Através de múltiplas sucessivas cobranças de reconhecimento por parte daqueles que ela beneficiava. Então, descreve uma pessoa que, não sabendo se servir da sua própria sabedoria, se coloca numa situação de dependência dos outros. Todas as orientações advindas devem sempre ser ouvidas e apreciadas com discernimento. Então, o que eu gosto de dizer aqui sobre esse ponto? A gente deve ser benevolente, mas a gente precisa saber como se beneficiar daquilo que nós investimos na gente mesmo, né? Então, se você é uma pessoa que trabalha de forma autônoma, todos os serviços que você faz devem ser cobrados e devem ser adequadamente cobrados, né? Se você é um profissional que trabalha no mundo corporativo, você deve... Não, filho, assim não. Que trabalha no mundo corporativo, você precisa... saber cobrar o reconhecimento adequado pelo trabalho que você faz, né? Você deve saber exatamente o que você está entregando e deve saber também cobrar, né? Daquele que pode dar reconhecimento para você. Você tem que saber cobrar aquilo que é merecido por você. Então, isso não é só sobre benevolência, sabe? Isso é sobre fazer dinheiro, é sobre a gente saber trabalhar nesse nosso mundo, nesse mercado, para ter as coisas boas, né, da vida. E aqui já fica muito claro que não existe dentro da religião de Orixá absolutamente nenhuma indicação de que as pessoas não devem ter as coisas, entende? Então, nós temos sim que ter, ou que querer ter e buscar conseguir tudo aquilo que a gente deseja e entende que é uma necessidade nossa, né? Nesse Odu também a gente vê que Orumilá, que é um devoto de Ifá,
Gente, ele é aconselhado a venerar Ifá, né? Olha que coisa doida, porque muitas vezes, depois que a gente consegue algo, às vezes, depois que a gente consegue algo, depois que a gente tem algo, nós mesmos não conseguimos utilizar aquilo que a gente tem para nos favorecer. E aí eu tô falando de algo que a gente tem em termos de conhecimento no mundo espiritual. Então eu tô falando isso até porque Babalaô vai fazer uma live daqui a pouco para falar do poder que é você ter o assentamento, um assentamento, né? Então você pega um dinheiro seu, você investe, você passa por todo o ritual, nada disso é fácil, né? E muitas vezes depois a gente não consegue usar por conta das nossas próprias crenças pessoais, né? Então a gente fica querendo pensar em usar aquilo para favorecer todo mundo e não se favorece, e não tem nada de nobre nessa atitude, né? Bom, entretanto, aqui tem um outro ponto bacana que fala na sua intimidade, né? Que Orumilá sabe que ele mesmo necessita de várias coisas, né? De prosperidade, fertilidade, sorte, progresso, amor, né? Ou seja, tudo o que ele recebeu do rei que ele ajudou, ele sabia que precisava daquilo. E foi Exu que o aconselha a ir até o rei e expressar as suas necessidades para que elas fossem reconhecidas, né? Apesar de envergonhado, Orumilá segue e aí ele é beneficiado. Ou seja, ele faz com que aquele rei demonstre gratidão para ele, né? Mas gratidão de que forma? Só com tapinha nas costas? Não, com bens materiais, né? Veja que ele não foi aconselhado, né? Orumilá em nenhum momento foi aconselhado a ficar passivo mediante as suas dificuldades, né? E isso é Exu, gente. Exu não permite, ou não incentiva o ser humano também a ser passivo mediante as suas necessidades, sabe? Então, esse papo de não aconteceu porque não era para ser, não sei, não é muito a cara de Exu isso, tá? Aqui ainda fala, nesse enfrentamento de dificuldades, o amigo que acorre para ajudar a resolver graves problemas também pode estar precisando de ajuda, às vezes da mesma natureza. E embora possa colaborar na solução de problemas alheios, às vezes é incapaz de resolver os seus próprios, né? Eu acho muito legal esse trecho, porque ele me parece muito com a gente na Umbanda, né? Eu sempre falo que na Umbanda, as pessoas que vêm procurar as entidades normalmente vão falar de problemas que parecem com os nossos problemas. E é muito possível que a gente não enxergue, mas normalmente as atitudes daquelas pessoas que estão passando com as nossas entidades são atitudes que nós estamos tomando, às vezes, em algum setor da nossa vida, né? Então, se você atende pessoas que estão muito pacatas mediante problemas ou que não tomam atitudes, pode ser que você não esteja tomando uma atitude num certo setor da sua vida. E aquilo ali está chegando até você através de Exu, para que você fique atento, e mude, né, a sua reação. Então, aqui ainda nas observações, eles colocam, né, é aconselhável, então, que você expresse as suas necessidades, né, para que elas sejam reconhecidas. Porque Exu não se orgulha muito, não, quando você tem uma questão, uma necessidade, mas você fica lá encolhido, ai, não vou falar, ai, não vou incomodar, ai, não vou isso, não vou aquilo. Isso não é bom para você. Né? A gente tem que expressar as nossas necessidades, expressar as coisas que a gente precisa. Nessa narrativa, Exu, que é o grande irmão, né, o grande amigo de Orumilá, não só nessa, mas em todas as narrativas, né, enfim, reconhece ainda mais do que o próprio Orumilá suas carências e o aconselha a expressar suas necessidades. Ainda que seja de forma envergonhada, né, porque ele recorre várias vezes ao beneficiário, mas ele faz, né? Reconhecimento, gratidão e exaltação do benfeitor deve seguir-se aos benefícios recebidos. O Odu retoma uma temática do reconhecimento e da gratidão, que além de experimentada como sentimento, deve ser expressa e traz a implícita ideia
de que ingratidão gera decorrências indesejáveis, né? O reconhecimento pelo bem recebido pode expressar-se de diferentes formas: dinheiro, casa, esposa, fertilidade e qualquer favor, né, gente? Essa é a verdade. Qualquer favor ou favorecimento que alguém possa retribuir ao outro, né, que lhe fez um bem. E enfatiza a importância de acatar conselhos e de proceder de acordo com a orientação recebida. Exu, cuja amizade, lealdade e benevolência para com Orumilá são ilimitadas, manifesta nessa narrativa sua generosidade. E aí, eu quero falar uma última coisa para vocês. Exu é nosso grande amigo. Exu é um grande amigo. E é assim que nós queremos que Exu sempre esteja conosco. Quando eu falo que Exu, ele pode estar contra a pessoa, né? Sempre há um orixá que nos oráculos a gente averigua se a pessoa está bem com Exu, né? Porque se Exu não estiver amigo seu, muitos dos aconselhamentos não vão chegar até você, a comunicação vai estar truncada, vai estar uma porcaria. Então, é essencial que Exu esteja nos vendo bem, né? O que Exu gosta e o que Exu não gosta? Exu não gosta de indisciplina. Exu não gosta de insubordinação. Exu não gosta de ingratidão. O que você sabe, meu filho? Exu não gosta dos comportamentos impaciência, ingratidão, insatisfação, sabe? Tudo o que é contrário àquilo que nos coloca dentro de uma disciplina na nossa vida, né? Aquilo que nos coloca fora de um contexto organizado, aquilo que nos coloca fora de um contexto de comunicação eficaz, né? Que é o que muitas vezes tem pessoas que elas não estão dotadas de boa intenção dentro delas, mas elas têm muitas coisas que Exu admira. Então elas têm uma boa comunicação, elas têm disciplina para com os objetivos, mesmo que sejam objetivos ruins delas, né? Então, elas têm disciplina com aquele objetivo, ela tem persistência, ela é obstinada, ela se organiza, ela faz o que precisa ser feito. Então, mesmo que ela queira fazer uma coisa ruim, ela consegue fazer, gente, porque ela tem muito mais qualidades do que uma outra pessoa que pode ser uma excelente pessoa, mas que às vezes não consegue minimamente se ajudar, né? Com seus próprios dotes. Então, esse é o vídeo de hoje. Tô gravando de forma assim informal, só para vocês, para falar um pouco mais sobre Exu, porque ao som dos espirros aqui do meu filho, né? Porque afinal de contas, se vocês tiveram paciência de me assistir até agora, eu acho que é porque de alguma forma essas histórias de Exu servem para enriquecer a vida de vocês, tá bom? Odabó, até mais tarde, até já já, até logo mais. Tchau, tchau.